Primeiro A e primeiro B, né? Vamos na devolutiva das funções polinomiais, porque isso tudo, pessoal, contar para vocês, vai cair na AP desse bimestre aí, do segundo bimestre, tá? Que agora nós estamos no terceiro, mas vai vir a AP do segundo bimestre, tá? E vai cair em cima funções polinomiais, tá? Então vamos lá. Atividade 1, olha só o que vai acontecer. Eu falei lá, uma pedra abandonada, em queda livre, taranã. Então, vamos ver aí os valores, os resultados, se vocês acertaram, tá? Letra A. Veja se deu 5, depois que você fez a conta. Deu 5, coloca certo lá. Letra B. Olha lá, ó, que eu falei para vocês fazerem. Tinha que fazer a potência primeiro, para depois multiplicar por 5, tá? Deu 20, gente. Olha aqui, ó. Tá? Letra C. Tinha que fazer a potência primeiro, depois multiplicar por 5. Então, deu 125. Beleza? Letra C. Letra C, vocês iam fazer lá 45 dividido por 5, ia dar 9, ia tirar a raiz. Lembra? A raiz de 9 é 3. Olha lá. Tá? E aí, aqui, ó, era o 80 dividido por 5, ele ia dar 16, e a raiz de 16, eu falei que tinha que tirar a raiz. Por isso é que tem que assistir os vídeos, hein, gente? A raiz de 16, 4. Acabou, tá? Vamos ver esse daqui. Ó, vamos ver quem é que acertou esse. Lembra? Eu tinha dado a dica para vocês que essa A, B e a E não valia, porque ele falava que era a grandeza x e o seu quadrado. E os únicos que tinham quadrado era a letra C e a letra D. Só que daí, se você testasse, você ia conseguir chegar na letra C, né, gente? Então, essa é a nossa resposta, a letra C. Olha lá, ó, tá bem bonitinho em azulzinho lá. Vamos pro próximo. Lá tem as contas que eles fizeram tudo aqui para poder saber se era, né? 3. Era para vocês colocarem os valores na tabela, para depois vocês fazerem a função, tá? Então, ó, os valores na tabela era aqui, ó. Tinha que repetir, porque dizia que o x era igual ao f de x. Então, você ia repetir. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Na de baixo, o g de x, vocês iam ter que fazer a conta, tá? Que ele falava aqui, ó. O g de x era x ao quadrado. Então, ia dar 9, 4, 1, 0. 1 de novo, o 4 e o 9, tá? E aí, o que você vai fazer? Ó, aí o esboço, né? Esse x ao quadrado, ele já tava, que era o esboço. E aqui ia sair uma reta, gente. A hora que vocês colocassem esses valores aqui, tá bom? Na sua... no seu plano cartesiano, tá bom? Olha lá, tá? Então, e aí? E o x ao quadrado? Ele sempre vai sair, gente, ó, uma parábola que passa aqui no 0 e 0, que é o começo da equação, 0 e 0. Toda vez, pessoal, preste bem atenção no que eu tô falando. Toda vez que for, por exemplo, assim, ó, f de x igual a 2x ao quadrado. 2x, tá? 2 vezes x ao quadrado. Ele vai passar aqui no 0 e 0. Então, ele vai fazer esse formato. Se ele for positivo, ele vai fazer a concavidade para cima. Se ele for negativo, por exemplo, menos 2x ao quadrado, a concavidade será para baixo, tá? Sendo assim, decrescente e assim crescente, certo? Vamos lá. Aí temos os valores, né? Ele fala aqui, ó. Olha lá, que eu falei para vocês colocarem e depois a gente ia resolver, ó. Ó, indique as afirmações a seguir se são verdadeiros ou falsos. Letra A. O x ao quadrado, ele é maior que 0, maior ou igual a 0 para todo x real. Aí, para todo x, para todo número real x, no caso. Então, isso é verdadeiro, porque ele vai ser elevado ao quadrado, tá? Sendo elevado ao quadrado, ele vai ser maior que 0 ou igual a 0, tá? Porque sempre vai sair positivo. Se eu colocar um número negativo, ele vai sair positivo. Por isso é verdadeiro. Letra B. F de x
E o f de menos x é uma função no qual. Aí ele fala assim, se é um número real. Isso também é verdadeiro, porque se ele tiver ao quadrado, ele vai ser aí um número positivo, tá? Vamos na letra C. Na letra C é falso. Por que é falso? Ó, tá falando que o x ao quadrado, ele é menor ou igual a x. Para todos os valores de x no valor de 0 a 1. Tá errado, porque x ao quadrado, ele é maior ou igual e não menor ou igual. E letra D é verdadeiro, tá? Vamos lá. A função f de x é igual a x ao quadrado encosta suavemente no eixo x. Isso é verdadeiro porque, ó, tá vendo? Ó, encosta suavemente, ele não passa, gente. Ele encosta suavemente no eixo x. Está corretamente, tá? Então, só tem uma falsa, o resto verdadeiro. Atividade 4. Então, vocês iam também fazer os valores, ó. Esse valor já tinha, esse valor aqui. Aí você ia colocar esse valor, ver se você colocou certinho o valor. Ó, eles eram positivos, não eram negativos, porque tá x ao quadrado, ele vai sair positivo, tá? Aqui dava, ó, 2, meio, 0, meio de novo e 2. Aqui dava negativo porque tinha o negativo de fora, que eu falei para vocês lá no vídeo também. Então, vai ficar menos 4, menos 1, 0, menos 1 e menos 4, tá? Era esses valores aqui, pessoal, que vocês iam fazer, tá? Ó, deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês poderem ver, tá? Parar um pouquinho, olha aí, para vocês poderem printar a tela, beleza? Vamos lá no próximo, vamos diminuir aqui, de novo. Aqui, e o ângulo, e ó como ia ficar, gente. Ia ele ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu também aumentar para vocês poderem ver. Olha aí. Tá vendo? O f de x, g de x, h de x e m de x, eles iam dar tudo assim, passando. Na verdade, eles querem que vocês entendam que ele ia passar pelo 0 e 0 aqui, ó. Pela mesma origem, tá vendo, ó? Então, esse com abertura menor, aí ele vai indo maior. Por quê? Porque você vai colocando mais números ou mais coisas. Negativo, ó, tinha negativo lá, ele veio para baixo, só que ele encostou no eixo X também. Era isso que ele queria que vocês fizessem, tá? Se vocês não fizeram, gente, é só copiar desse jeito que tá aí, tá bom? Vamos lá no próximo. Vamos dar uma diminuída aqui, né? Senão não dá para entender tudo. Estamos na página 20, hein? Atividade 5 também, ó. Olha só o que ia fazer. Ó os valores aí, gente. Ó os valores grandão aí para vocês poderem ver. Vê se sua tabela deu esses valores aí, tá? E aí você poderia colocar ele só no formatinho, tá? Ó o que ia dar, gente. Olha que interessante que ia dar. Ele ia passar, ó. Esse verdinho, gente, ele tá passando lá no 0 e 0. Porém, tá vendo esse x ao quadrado mais 1? Esse mais 1, tá vendo onde tá aqui, ó? Ele vai passar no mais 1. Se for menos 1, ele vai passar aqui no menos 1. Tá vendo? E se ele for menos 2, vai passar no menos 2 aqui. E se for menos 3, menos 3. E assim por diante. E se fosse negativo, ele ia inverter, gente. Ele ia estar lá para baixo. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Vamos ver esse 6 aqui, eu já tinha falado, né, para vocês, mas ó, o 6 vocês escrevem isso aqui, ó. Explique quando o gráfico de uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais c passa pela origem 0 e 0. Ele só vai passar na origem que é 0 e 0, que é a origem do gráfico, gente, quando o seu c ele for nulo, que é 0, tá bom? Quando esse c for 0, aí fica só esses dois aqui. É por causa disso. 7. Ó os valores que vocês tinham que achar, gente. Ó, tem a conta pontinha para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Vou deixar um pouquinho ela para vocês poderem ver. E aí, ó os pares cartesianos. Vê se vocês acharam. Aliás, aqui tem um erro, tá? Porque é 12, tá 120 aqui, ó. Vamos riscar aqui, que isso aqui não é o valor não, tá? É 12, tá bom? Aí o valor tá certinho, certo? E aí é só vocês colocarem no gráfico. Ó, então, se achou esses valores, vai lá no gráfico e coloca no gráfico. Ó o gráfico aqui, ó.
Deixa eu aumentar eles para você ver se você acertou. Se você não acertou, gente, é só ajeitar ele lá para você saber resolver ela, ó. Tá vendo? É isso, é os valores. Certo? Beleza, gente? Qualquer dúvida depois vocês vão perguntando. Tá? Vamos no próximo. A 8. Observe o gráfico construído na questão anterior e responda. Descreva o que você observa em relação aos pontos. Eu falei que eu ia explicar para vocês. O ponto 0 e menos 3, gente, esse daí, ó, ele é o C. Ó, se a gente voltar lá, ó, 0, tá vendo? E o menos 3, tá vendo? Ó? 0 e menos 3. Aonde que tá passando aqui, ó? Ele tá passando no eixo Y. Então, ele é o C da função, tá? Que é o termo independente. Observe o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0 e 3 e 0. Menos 1 e 0. Olha lá. Menos 1 e 0 e o 3 e o 0. Olha aqui, gente. São chamados de zeros da função, ó. São as raízes, na verdade, que é onde passa, gente, ó. São as raízes, que é o que ele tá falando aqui, ó. Olha lá. Tá? Aqui. Certo? Ó, os valores de x que anulam uma função, isso é quando dizemos que é o x1 e o x2, que são as raízes da função. Tá bom? C. Descreva o que você observou em relação aos pontos. Aí temos todos os pontos que foi colocado. Que ele é uma parábola simétrica, gente. Lembra que eu falei para vocês? A parábola simétrica quer dizer o quê? Que ele vai descer e subir, ou ele vai subir e descer, gente, e o mesmo lado de cá vai ter o mesmo tanto de cá. Tá vendo? Ó os valores aqui, ó. Tá? É os mesmos valores, ó. Aqui e aqui. Vamos ver lá na tabela para vocês poderem ver, ó. Olha lá os valores, ó. Esse valor e esse valor aqui. Tá vendo? Por isso eles são simétricos. Tem uma simetria. É por causa disso só. Tá? Marque aí, gente. Essa letra C. Aí o eixo simétrico da parábola é aí a reta, tá? D. Descreva o que você observou em relação ao ponto 1 e 4. O ponto 1 e 4, gente, olha só lá. Ponto 1 e 4, ele é o vértice da função. Então, ele vem daqui, ó, porque não tá mostrando, mas aqui é o 1, bem no meio, e aqui é o menos 4. 1 e menos 4. É o vértice da função, tá? É só isso. Aí está. Né? É o vértice da função que ele está falando aqui, daí ele dá um monte de explicação da fórmula que eu já passei para vocês, e é isso aí, tá? Vamos lá na 9. Vamos ver quem é que acertou essa 9, gente. Que tinha que fazer a continha que eu tinha colocado lá, ó. Olha lá. E aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Opa, aumentar não, né? Diminuir. Vamos lá. Olha lá, diminuiu. Quem é o valor? Ó, eu pedi para vocês acharem para mim, ó. Um ia dar menos 4 e o outro ia dar menos 6, tá? Eu pedi para vocês colocarem na fórmula. Um ia dar menos 4, que seria 2 dividido por 0,5, menos 4. E o y, ele ia dar menos 6. O que será isso? Você ia olhar no gráfico, gente. Se vocês olhassem no gráfico, olha só o que ia dar. Esse aqui, ó, menos 4, e ele fala menos 6, mas não é menos 6, é 6 porque a gente tem o valor, ó. Se você pegar aqui, ó o vértice, aqui não é, ó, aqui é 2, ó, então não é, tá? Aqui, esse também não é, porque aqui é x ao quadrado, tá vendo? Aqui ele é negativo, então o qual sobrou? Esse daqui, tá vendo, ó? Menos 4 e 6, pronto. Essa é a sua resposta. Então, qual resposta é? Letra B de bola, tá? Vamos voltar. Vamos voltar. Aqui, quer ver?
nessa daqui. Quem seria esse? Quem seria esse? E quem seria esse? Primeiro, esse daqui é o único que é negativo, que está com cavidade voltada para baixo. Então, esse aqui você já pode dizer que é a letra A. Vamos ver se vocês acertaram, tá? Esse daqui, ó, ele tá passando bem aqui no menos 8. E se ele subisse, ele passaria no 0 e 0. O único que passa no menos 8 e é x ao quadrado, que não tem o x, não é uma completa, né, uma equação do segundo grau completa ou uma função completa, é esse aqui. Então, aqui seria o nosso B. E quem sobrou? O C, esse daqui, porque está passando, ó o termo independente aonde está passando. No menos 8. Então, C. Aí, vamos ver agora. Olha lá, ó. Tá vendo? B, C, A. Ok? Acredito que era até aqui. Não passei mais os outros, tá? Era até aqui. Beleza, pessoal? Beijos e até mais. Até a próxima. Nós vamos continuar com funções, hein? Até!